Ó, agora aproveitando aqui o nosso Bruno Prado, que transmitiu o jogo do Flamengo, a vitória do Flamengo em Salvador pelo placar de 2-0 com o José Manuel de Barros e com o Guilherme Silva. E falando em empolgação, vamos falar do Flamengo do Felipe Luiz. É a segunda vitória consecutiva desse Flamengo, 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento com o Felipe Luiz. E os primeiros 2 gols da era Felipe Luiz marcados por 2 laterais esquerdos, né? Alexandro e hoje Ayrton Lucas. E o Alcaraz, de pênalti, hoje marcou o segundo gol da equipe rubro-negra nessa vitória por 2-0 contra o Bahia. Bruno Prado, você que transmitiu esse jogo, gostou do Flamengo do Felipe Luiz? Você acha que o Flamengo já começa a ganhar uma cara? Tá cedo demais para dizer alguma coisa? Agora ninguém segura esse Flamengo. O que dizer desse Mengão, Bruno Prado? Foi uma boa partida. É igual eu falei, assim, os exageros para cima e para baixo também, calma, né? O segundo jogo, mas foi bem, foi uma boa partida do Flamengo. O início de jogo equilibrado, os 2 times disputando posse de bola, os 2 tentando marcar mais à frente, mas depois o Flamengo, a partir do 25, 30 do primeiro tempo, o Flamengo encaixa muito bem a marcação adiantada, como o Felipe quer jogar, e ali pressiona bastante o Bahia e faz o gol, nesse momento em que estava melhor, mereceu fazer o gol. Antes, quando o jogo ainda estava bem equilibrado, o Bahia perde um gol incrível com o Tassiano, perde a chance de fazer 1-0, mas o Bahia criou muito pouco. O Flamengo, da metade para frente do primeiro tempo, dominou, merecidamente fez o gol com o Ayrton Lucas, numa jogada boa ali do Arrascaeta com o Wesley, e Bruno Henrique perde a primeira oportunidade, mas o Ayrton Lucas entra do outro lado e faz o gol no rebote. O Flamengo volta bem para o segundo tempo, mantendo uma marcação adiantada, também para evitar uma pressão do Bahia, que naturalmente ia ter que tentar buscar o empate. E aí aparece um velho problema do Flamengo, né? Ele teve chance ali, primeiros 20 minutos do segundo tempo, ele estava bem melhor que o Bahia e não mata o jogo. Não consegue fazer o segundo gol, não consegue liquidar com o Bahia. E aí é natural que o time vá se desgastando, exige muito fisicamente esse tipo de marcação, e aí ele começa a recuar um pouquinho mais. O Bahia sai com tudo, o Bahia precisava tentar buscar um empate. E aí o Flamengo tomou um susto, teve uma chance muito boa do Luciano Juba, que ele desperdiçou, e o Flamengo, por muito pouco, não cedeu o empate nesse lance do Juba, que foi, fora aquele do Tassiano no primeiro tempo, a única chance. O Bahia teve 2 chances no jogo. O Bahia, ofensivamente, foi muito mal. Uma com o Tassiano no primeiro tempo e essa com o Juba no segundo. Se o Juba faz o gol, o Flamengo poderia perder 2 pontos no jogo em que ele foi melhor, em alguns momentos até muito melhor que o Bahia. Então essa questão de matar o jogo, aconteceu também contra o Corinthians e acontece já há anos, não é coisa desse ano. Há anos o Flamengo tem essa questão de não conseguir liquidar os jogos, de perder muitas oportunidades. Então ele, hoje, mais uma vez, teve a chance de matar, meter um 2-0 no início do segundo tempo e acabar com o jogo. Tomou um susto nesse lance do Juba. E o pênalti já foi no último lance da partida. Uma bobagem do Santiago Arias, o lateral da seleção colombiana, do Bahia. Ele ganha a disputa com o Michael, mas depois que ele tira a bola, ele dá um soco no Michael. E acabou expulso. O árbitro, a princípio, deu amarelo. O VAR chama para trocar a cor do cartão, e com razão. Foi um soco, foi um lance para vermelho mesmo. Aí o Arias foi expulso e o Alcaraz bateu o pênalti, fez o seu primeiro gol pelo Flamengo. Então a vitória foi justa, mas fica de novo esse ponto que apareceu no jogo contra o Corinthians. Tem que matar quando está melhor, principalmente marcando adiantado, porque vai ter uma hora que você vai cansar. Então o Flamengo tem essa questão de não matar o jogo e tomou um susto no jogo em que ele foi bem melhor que seu adversário. E isso é verdade. O Flamengo, hoje o Felipe Luiz se deparou com esse problema, que já é antigo. O Flamengo do Tite, o Flamengo do Sampaoli e assim vai. Times com muito volume, com oportunidades, mas que não conseguiam definir os jogos, né? Ou traduzir essas oportunidades em gols. E o Flamengo conseguiu hoje o segundo tento, já com 50 do segundo tempo, né? O pênalti foi basicamente no último lance do jogo. Mas pelo que produziu, o Flamengo foi bom. Pelo que produziu, jogo controlado, dá pra gente elogiar esse Flamengo do Felipe Luiz, Mauro Betting. Dá sim. Tudo que o Bruno falou, eu acompanhei os 2 jogos, mais o da Neoquímica Arena do jogo em Salvador, mas eu fiquei bem impressionado com os 20 minutos do segundo tempo iniciais do Flamengo. O Flamengo marcou como se precisasse mais do que o resultado que já tinha a favor 1-0. Foi muito bem, o Bahia sentiu aquilo que o Bruno falava antes de a bola rolar e falava na transmissão do José Manuel de Barros. Do Bahia tem uma lentidão por característica e é opção, né? Você tem jogadores... Não é demonizar, ao contrário, um excelente jogador, Everton Ribeiro, e para jogar contra o Flamengo melhor ainda.
Mas, assim, é um time de característica um pouco mais lento. E o Flamengo voltou a apresentar os melhores momentos do Flamengo de 19 para cá, o que não significa dizer que já seja o time de Jorge Jesus, que pode esperar quem vier, que a sua hora vai chegar. Não. Mas que é o viçareiro para um Flamengo que estava muito mal com o Tite e começa a se acertar. Teve momentos muito bons de futebol propositivo, dá até para empolgar e o torcedor tem todo o direito de se empolgar. Que às vezes nós da imprensa, a imprensa torcedora, a imprensa um pouco mais... Vocês da imprensa. Vocês da imprensa, tal. Mas assim, foram coisas muito boas, além do excelente resultado. Historicamente é sempre muito bom vencer na Bahia, vencer o Bahia, e nesse momento também, porque o Flamengo ainda tem um jogo a menos, e nesse jogo, se por exemplo ele vencesse o jogo a menos do Campeonato Brasileiro, ele ficaria hoje a 3 pontos do Palmeiras, né? E por tabela a 6 do grande líder Botafogo. Sem querer toda hora lembrar do campeonato do ano passado, mas que é uma condição mais absurda, faltavam 11 rodadas, agora faltam menos, o Botafogo tinha 14 pontos de vantagem sobre o futuro campeão, o Palmeiras. Então, assim, tem coisa para rolar. E numa dessas o Flamengo pode. Claro que tem também a Copa do Brasil, e o Flamengo, para mim, é favorito mesmo contra o Corinthians, embora ainda até quase 2 semanas até o jogo. Mas, assim, hoje, até mais do que o jogo até para esse outro torneio, outra característica que era no Maracanã, hoje era fora de casa, é mais um ponto bastante positivo para o Flamengo e para o Felipe Luiz. Se bem trabalhado nessa semana agora de data FIFA trabalhar, é algo bem legal. É pro pilhado ficar mergulhando e se animando mesmo onde ele está agora e aproveite as férias. Esse retranqueiro do Tite. Do Tite, aquele Flamengo Tite de bebê. Exato, não é retranqueiro, quer dizer, eu não acho, eu tenho todo o direito de achar, e todo mundo tem direito de achar qualquer coisa, né? Desde que, evidentemente, se respeite a opinião alheia, o que nem sempre acontece. O rápido intervalo na Rádio Jovem Pan é coisa rápida e já voltamos com Canelada para você. Seguimos no YouTube, vai deixando o seu like. Gente, o que acontece com o Rogério Ceni em jogos contra o Flamengo, hein? São 15 jogos, 15 derrotas. Eu estava acompanhando a transmissão do José Manuel de Barros. O Guilherme Silva relatava que teve um torcedor que foi ao estádio hoje com uma faixa. Rogério, por que você não consegue vencer o Flamengo? 15 jogos, 15 derrotas no confronto direto. Rogério Ceni, como técnico, jamais venceu o Flamengo. Flávio Prado nem empatou, né? Assim, é um negócio bizarro. O retrospecto do Rogério também contra o São Paulo também é um negócio assim... Não tem como explicar, né? O Bruno estava comentando também, não tem lógica um negócio desse. Flávio Prado e o Flamengo, com essa vitória importantíssima, né? Aí o Flamengo não tem nada a ver com a situação do Rogério Ceni. O Flamengo conquista 3 pontos importantes fora de casa, jogando em Salvador. É difícil jogar lá, né? Contra esse Bahia, que tem esse trabalho muito bem feito pelo Rogério Ceni. Fortíssimo candidato ao G6, a Libertadores da América. Contra o São Paulo, 8 jogos, 10 jogos, 8 derrotas. Me avisa aqui no ponto o Kaique Lima, que está na coordenação do Canelada, e 2 empates. Flávio Prado. Então, é óbvio, eu não vi o jogo do Flamengo, ele correu concomitantemente com o jogo do Corinthians, que a gente estava comentando e se emocionando, claro, né? E o jogo do Flamengo, pelo que os amigos estão falando, o Flamengo jogou bem, conseguiu propor o jogo novamente. Eu torço demais para que novos treinadores apareçam, para que novas ideias sejam colocadas no futebol brasileiro, especialmente jovens técnicos brasileiros. Dependesse de mim, 95% da estrangeirada que veio aí não estaria, não acrescentam absolutamente nada. Claro que eu quero grandes treinadores aqui que acrescentem coisas, óbvio. Mas o que não acrescenta nada é melhor você deixar o treinador brasileiro, que você vai ter a cultura brasileira dentro de campo. Então, tomara que o Felipe realmente consiga colocar as ideias dele em prática, que a coisa funcione. Mas eu confesso a você que eu tenho muito medo dos influencers. Porque daqui a pouco ele vira o Filipola, né? Já é a mistura do Felipe Luiz com o Guardiola. E aí, se ele começar a perder... Filipoclola, como do Jürgen Klopp. Isso. Se ele começar a perder... Vou encher o saco dele. E ele está tranquilo, ele só está trabalhando, ele está fazendo o trabalho dele, colocando as ideias dele. Mas é claro, é um momento de adaptação. O Flamengo vai ter tropeços, vai ter algumas dificuldades. É natural do futebol. Então eu só espero que não criem uma expectativa enorme. Ele não tem nada a ver com isso. Depois vão cobrar dele a expectativa que os outros criaram. Por hora, ok, ótimo, tomara que continue assim. Espero que ele tenha muito sucesso na carreira, mas é muito cedo para falar qualquer coisa. E que respeitem aquilo que ele está falando, não o que os influencers estão falando. Criam responsabilidade para os outros, sabe? Jogam nos outros uma responsabilidade que o cara não criou.
O Felipe Luiz não falou nada. De volta à rádio, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, com o Canelada, falando aqui desse Flamengo, o Flávio Prado com a palavra. Mas você não acha, Flávio, que assim, essa mudança na postura, na vontade dos jogadores, a vontade dos jogadores do Flamengo hoje é outra, né? Não é curiosa essa mudança toda de um dia para o outro, do Tite para o Eu acho mais ou menos natural você, quando muda de técnico, todo mundo está querendo ganhar lugar e tal. Se os jogadores estavam fazendo corpo mole, é grave, tem que falar com a diretoria e meter multa nos caras, afastar os que estavam fazendo isso. Acho difícil, mas é normal, né? Quando chega um cara novo, todo mundo quer, né? Chefe novo e tal. Opa, vamos ver o que o chefe pensa de mim e tal. Então, o Felipe ainda tem muito aquela coisa, aquela relação com o jogador, aquele lado mais pessoal. Daqui a pouco ele vira o chefe mesmo, e aí a coisa vai ter que ser colocada. O mais importante, deixa o cara trabalhar. O time vai oscilar, o time vai ter dificuldade, daqui a pouco começam a entender a maneira como o Felipe pensa futebol, né? Os outros começam a criar situações que dificultem a vida dele. E ele tem que ser respeitado para que não se queime uma carreira que pode ser brilhante. E o Flamengo é rei disso, né? Vira gênio, daqui a pouco já não sabe nada, é incompetente, não é nada. Você lembra quando o Tite chegou no Flamengo? Pô, agora... Paulo Souza e o telão. Agora Nossa, tem um telão. Meu Deus do céu. Telão lá. O auxiliar do Guardiola, lembra? Nossa, agora vai. Fizeram até uma música, lembra? Então precisa baixar a bola, porque no Flamengo, esses influencers aí, eles fazem a diferença, eles têm importância. Eu acho um lixo, né? Mas eles dão importância para isso. E isso pode destruir uma carreira promissora do Felipe Luiz. Por isso que eu falei, muito ruim ele começar a carreira... Lógico, o Flamengo, pô, baita time, você não vai aceitar uma proposta dessa? Mas eu só espero que não queime uma carreira que pode ser promissora. Ele tem boas ideias, trabalhou muito na Europa, tinha um entendimento tático muito importante quando era jogador. Então, acho que isso pode ajudar bastante os técnicos com os quais ele conviveu, né? Todo cara de alto nível. Tomara que a gente esteja aí vendo o começo de uma carreira brilhante de um jovem treinador brasileiro. E o próximo jogo do Flamengo é contra o Fluminense, hein? É claro que o momento do Fluminense não é dos melhores, mas é um time que costuma engrossar para esse Flamengo. Mauro Betting, Flamengo e Fluminense, e fica a pergunta. O Flamengo já venceu hoje, um jogo dificílimo fora de casa contra esse Bahia, que na minha visão vai disputar a Libertadores do ano que vem. Flamengo que agora tem o Fluminense. Se vencer o Fluminense, o Flamengo volta à briga pelo título do Campeonato Brasileiro, Mauro? Ou já é algo distante para esse Flamengo o título brasileiro? Segue distante, mas é possível. Aquele que a gente falava, e até por aquilo que não rolava com o Tite, mesmo com essa animação normal pelo Felipe... Numa dessas, o Palmeiras só empatou 0-0 com o Red Bull Bragantino. Tem todo um campeonato pela frente para o Palmeiras, para o Botafogo, que segue sendo o maior favorito. O Palmeiras tem uma vantagem em relação a todos eles e até o Bahia. Quer dizer, o Bahia não, né? Tem a vantagem, o Fortaleza... Perdão, eu falo Bahia, eu troquei com Fortaleza, mas enfim, que é a frente única do Palmeiras em relação aos principais favoritos, ou o maior candidato ainda, que para mim é o Botafogo, até pela grande vitória hoje na Liga Arena contra o Atlético. É a frente única. O Flamengo ainda tem Copa do Brasil, que é menos complexa de ganhar pelas circunstâncias do Campeonato Brasileiro. Mas uma caminhada como a do Flamengo historicamente, com o time que tem, com o elenco que tem, com o nível de investimento e pelo começo alvissareiro do Felipe Luiz, acho que aquele já falava, não, brasileiro não dá, é focar na Copa do Brasil. Eu acho até que o foco maior pode ou deve ser a Copa do Brasil. Mas não dá para descartar o Flamengo pelo que é o futebol, pelo nível, pela história. Sim, mas o Palmeiras não vai bobear como o Botafogo ano passado? Sim, até porque o Palmeiras, no caso, está a 3 pontos do Botafogo, não é o líder, não tem 14 pontos. Ah, mas o Botafogo já bobeou. Sim, mas pode não bobear de novo, aprendeu, é um elenco bem diferente do ano passado. Então, assim, tem uma série de circunstâncias que a história pode se repetir como festa ou como farsa, não só num campo de futebol, na vida e tal. Mas, assim, eu não descartaria o Flamengo. Aliás, uma das conquistas do Flamengo, aliás, duas, né? O de 92 e 2009... foram momentos que você não estava mais nem aí. No 92, quando ele perde para o São Paulo, no Morumbi, também um sábado à tarde, por 2-0 para o São Paulo do Telê, que era então campeão brasileiro de 91, o sentimento da Gávea era que já não ia dar mais. E aí ele consegue, pelo Vasco, vencer o São Paulo em São Januário e o Flamengo ganhar do Santos no Maracanã. O Flamengo vai para a final, pega um Botafogo que era favorito, o Flamengo mete o 3-0, pata 2-2 e é campeão. Em 2009, quando ele perde um jogo, nunca lembro se é para o Avaí ou para o Figueirense, um 3-0 em Floripa, muita gente dizendo, pô, vai lutar para não cair. E acabou atropelando no final. Então o Flamengo, muitas vezes, é um time da chegada, sim.
Mas não é toda hora deixaram chegar. Aliás, desde 2016, várias vezes deixaram chegar e não chegou em lugar algum. Ou até quando chega campeão da América e da Copa do Brasil, manda embora o treinador. Então, aguardemos. Mas assim, não dá para descartar o Flamengo, ainda mais por ser Flamengo. Flamengo a 9 pontos do líder Botafogo e com um jogo a menos. Próximo confronto contra o Fluminense. Aí vai ter o Juventude, também como mandante, o Internacional fora, Cruzeiro fora, Atlético Mineiro como mandante, Cuiabá fora, Fortaleza fora, Internacional como mandante, Criciúma fora e encerra a sua participação contra o Vitória, data prevista aí para o dia 8/12, né? Quando a gente está... Se bem que com esse calendário do futebol brasileiro não dá para prever muita coisa. Mas, ô Bruno Prado, o Gerson sendo muito exaltado pelo torcedor do Flamengo, tem jogado muito o Gerson. Verdade. É o jogador, no momento, que eu mais gosto desse Flamengo, de ver jogar. Merece todos os elogios e hoje, não só o futebol, mas ele ter passado a bola no pênalti pro Alcaraz, torcedor do Flamengo ficou muito feliz também pelo gesto dele, né? Ficou muito contente com o gesto do Gerson ao passar a bola para o Alcaraz na cobrança de pênalti. Está se tornando até um... Acho que líder, acho que sempre foi, né? Uma referência técnica desse Flamengo, né? Mas você vê, né, como o Gerson vem crescendo dentro do Mengão, né? Internamente, dentro de campo. Bruno Prado. Ele está jogando muito. Hoje fez mais uma ótima partida. O Arrascaeta jogou bem hoje também. A Arrascaeta muito pela parte física, ele sofre, se torna um jogador muito irregular porque tem muito problema físico, mas fez uma ótima partida. O primeiro gol, uma jogada que sai pelo passe do Arrascaeta, ali que ele desmonta a defesa do Bahia, o passe dele para o Wesley. O Gerson hoje é um dos principais jogadores aqui do futebol brasileiro. Merecidamente está na seleção. É um jogador que está assumindo realmente uma liderança nesse time do Flamengo. E ele é um dos poucos que mantém a regularidade. Desde que ele voltou daquele problema que teve mais grave, né? Foi um problema nos rins. Ele retornou e, a partir do momento que ele entrou em forma, ele vem jogando bem com regularidade. Mesmo em momentos difíceis do Flamengo, ele e o Pedro vinham muito bem, né? Eram os dois que mantinham um alto nível quase sempre. O Pedro machucou, infelizmente, e o Gerson continua muito bem. O Gerson, hoje, ainda mais na ausência do Pedro, é o grande jogador do Flamengo, sem dúvida, com sobra até, com muita sobra em relação aos outros. É um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Está, no mínimo, ali entre os 5 melhores neste momento aqui, atuando no futebol brasileiro. Chamando a responsa, hein? Dentro e fora de campo, e esse gesto, porque o Alcaraz, acho que estava precisando de um gol, como o de hoje, para ganhar confiança, pegar uma sequência aí, quem sabe, no time do Flamengo, e o Gerson sendo muito elogiado pelos torcedores do Mengão.